Olha só, tá chegando a hora, ou já chegou para você, a depender do momento que você esteja assistindo a esse vídeo, o melhor dia do novo formato da Liga dos Campeões. Simplesmente assim, e eu sinceramente não abro muito espaço para debate, tá? Não tem muito debate sobre ser o melhor ponto do novo formato, porque os outros já existiam, né? Assim, tudo bem, a nova fase de mata-mata, os playoffs são legais, mas é mais um mata-mata que já existia, né? Enquanto ponto de novidade desse novo formato, para mim, esse é disparado o mais legal, entre pontos positivos e, claro, sem contar os negativos, né? Eu sei que existe uma dor de todos os jogos serem no mesmo horário, de não poder assistir com 100% de atenção a mais de um jogo, né? Se eu não me engano, na HBO Max ou na TNT, enfim, algum ponto ali tem um canal multijogos ali para você ficar de olho em diversas opções. Mas, de qualquer maneira, esse novo caráter de liga mesmo, né? De competição, de pontos corridos, que na última rodada todos os jogos são ao mesmo tempo, isso traz uma certa adrenalina para a primeira fase da Liga dos Campeões, absolutamente inédita. Teremos 18 jogos concomitantes, simultâneos, 36 equipes em campo, com 30 jogando por alguma coisa, nem que seja buscar uma posição melhor dentro de uma zona de classificação, tá? Só 6 equipes entram em campo com absolutamente nada para fazer, olhando para o próprio umbigo, claro, né? Olhando para a classificação, que são as 2 já classificadas no G8, Arsenal e Bayern de Munique, e 4 já eliminadas, Frankfurt, Villarreal, Slavia Praga e Kairat. Todo o resto ainda joga por algo, ainda que exista, evidentemente, um degradê de relevância dentro dessas motivações de cada time e de cada jogo. E aí, cara, antes da gente separar o joio do trigo dentro desse universo de 30 times que jogam por alguma coisa, vamos colocar na tela, para fins ilustrativos, para ajudar na nossa compreensão, na nossa comunicação aqui, a classificação da Liga dos Campeões, antes dessa última rodada, separada em 4 imagens, tá? Em 4 blocos, porque eu acho que vale a pena separar dessa maneira, tá? O primeiro aí que está na tela são os 5 primeiros colocados, os 2 classificados e os únicos 3 de toda a tabela que com uma simples vitória garantem vaga no G8, tá? Real Madrid, Liverpool e Tottenham podem garantir a vaga sem olhar para o saldo, só olhando para a própria vitória, que eu acho que vão conseguir, tá? Porque o Real Madrid visita o praticamente eliminado Benfica, reencontro com José Mourinho. O Liverpool recebe o já tranquilão Karabag, que faz uma das melhores campanhas em termos de expectativa e realidade de toda a Liga dos Campeões. E o Tottenham, apesar de viver esses momentos horrorosos, né, na temporada, está bem na Liga dos Campeões e visita o já eliminado Frankfurt. Aí a gente parte para a parte 2, o bloco dos 13 pontos. O bloco de 8 times que dividem a mesma pontuação e que provavelmente alguns deles vão acabar brigando por saldo, que é o primeiro critério de desempate, ou por gols marcados, que é o segundo. Assim como na temporada passada, de estreia desse novo formato, a nota de corte do G8 deve ser, mais uma vez, de 16 pontos. Porém, diferentemente da temporada passada, ninguém com 16 pontos ficou fora. O primeiro fora do G8 foi com 15 pontos. Agora a gente deve ter uma galera com 16 pontos ficando pelo meio do caminho. Virando a página, aqui é uma galera que já não tem chances reais de G8. Talvez a Inter tenha, mas acho difícil. Com 12 pontos já acho difícil. Só que a partir dos 9 pontos, já existe um perigo real de eliminação, tá? Quem entra nessa rodada com 9 pontos tem que entrar com medo. E aí a gente vai para a próxima página, que vê 11 times, separados por 2 pontos. 11 times separados por 2 pontos. Olha a situação do campeão italiano Napoli.
Olha a situação do bicampeão da Champions, Benfica, e do tetracampeão da Champions, Ajax. Na temporada passada teve time com 11 pontos que caiu no saldo de gols. Nessa temporada, eu prevejo que a nota de corte entre playoffs e eliminação vai ser menor. Tá? Daqui a pouco eu mostro o resultado das minhas simulações aqui. Vamos focar agora no G8. Olhando não só para a pontuação no G8 e principalmente no bloco de 8 times com 13 pontos. Porque agora eu quero olhar não só para os pontos, mas para o saldo de cada um e para os confrontos. São 8 clubes brigando por 3 vagas, dentro da minha realidade que colocou Real Madrid, Liverpool e Tottenham passando, ganhando os próprios jogos. Então sobram 3 vagas para esses 8 aí. O principal jogo dessa rodada não é o que eu vou cobrir, infelizmente, mas é o que a Clara Albuquerque vai cobrir muito bem, como sempre. Lá em Paris, por motivos óbvios, teremos PSG contra Newcastle. É uma das decisões, é um dos confrontos diretos e o mais bem arrumado, né? É o confronto direto que reúne a maior concentração de grandes jogadores. Times que não só dividem o mesmo número de pontos, como também o mesmo saldo. E aí não está na tela, mas eu te digo, o PSG tem 4 gols marcados a mais do que o Newcastle. Isso pode fazer diferença. O empate pode até vir a classificar os dois, tá? Ficar aquela coisa meio de jogo de comadre. Porém, a depender dos outros resultados, esse empate pode eliminar ambos. Então, assim, o risco vai estar ali o tempo todo. O mais legal dessa rodada simultânea é que, nos 15, 10 minutos finais, o pessoal vai começar a entender o que está acontecendo nos outros jogos. O próprio Guardiola aqui no Manchester City, eu falo aqui porque eu estou nas instalações do Manchester City para cobrir as entrevistas antes do jogo do City. Ele fala, cara, nos 10 minutos finais eu vou dar uma olhada pro lado para ver o que está acontecendo e entender o que a gente precisa. PSG e Newcastle vão fazer a mesma coisa. Napoli e Chelsea é outro desses principais jogos, assim. Se eu tivesse em casa, se eu tivesse que escolher 2 jogos para ver, seriam esses 2. Mais uma vez, não estou vendendo meu próprio peixe, mas faz parte. Porque é PSG e Newcastle e depois Napoli e Chelsea. Porque esse aqui é um confronto direto e indireto. Porque os dois precisam vencer desesperadamente. O Chelsea para buscar G8 e o Napoli para fugir de uma eliminação vergonhosa na primeira fase da Liga dos Campeões, tá? Vai ser uma maravilha, cara. O empate provavelmente eliminaria ambos das próprias brigas. E se alguém abrir o placar, 1-0, um gol de diferença talvez não seja o suficiente. Então a gente pode ter uma situação, vamos supor que o Napoli ganhando de 1-0, mas precisando correr atrás do 2-0 em vez de se fechar para garantir 1-0. Isso pode criar uma situação maravilhosa, tudo isso dentro de um estádio chamado Diego Armando Maradona. E aí passando, né, para Barcelona, que enfrenta o Copenhagen, e aí esse jogo apresenta uma situação matemática parecida com o de Nápoles, porque o Copenhagen está precisando de ponto e possivelmente de uma vitória para correr atrás de uma vaga na próxima fase, para não ser eliminado na fase de liga, mas não é um risco tão grande para o Barcelona, né? A situação do Copenhagen é praticamente impossível, o jogo é em Barcelona, e o Barça precisa não só ganhar, como de preferência fazer saldo, já que o saldo do Barça não é tão bom, né? O Copenhagen já foi goleado pelo Tottenham, pelo Dortmund, perdeu para o Karabag, então assim, dá para colocar aí o Barcelona praticamente classificado. O Sporting, que é uma das grandes surpresas dessa Liga dos Campeões, positivas evidentemente, enfrenta a decepção que é o Athletic Bilbao, na Espanha. É outro desses confrontos diretos e indiretos, porque um tá brigando lá em cima, outro tá brigando lá embaixo, cada um no próprio trânsito, né? O Sporting no bloco dos 8 pontos, dos 13 pontos, e o Bilbao no bloco dos 8 pontos. Eu acho que ficou ruim pro Bilbao, tá? Eu acho que o Sporting consegue um bom resultado, só não sei se será o suficiente para estar no G8. O Man City, né? O Manchester City enfrenta o Galatasaray, eu cubro esse jogo. Eu peço a sua companhia só se você gostar muito de mim, ou dos jogadores do City,
ou dos jogadores do Galatasaray, o Gabriel Sara, por exemplo, não somente, né? Osimhen, Gundogan, Leroy Sané, Icardi. Tem uma galera interessante nesse Galatasaray, que está numa situação muito tranquila. É quase impossível conseguir classificação do G8 e ele não vai ser eliminado. Então é um jogo que o City deveria vencer sem muitos problemas e aproveitar para ver se consegue golear. Porque o saldo do City também não é muito bom. Eu acho que por conta da situação tranquila do Galatasaray, essa partida vai ser tranquila para o Manchester City. O Atlético de Madrid recebe quem venceu o Manchester City na última rodada, o Bodo Glimt, mas que não tem chances reais de classificação para os playoffs. Então, uma vitória obrigatória do Atlético de Madrid contra o valente Bodo Glimt, mas que está praticamente eliminado. É o tipo de jogo ótimo para o Atlético ganhar e fazer saldo, o que é muito ruim para os outros, né? Essa vitória do Atlético, se for de goleada, ela pode ser muito ruim se o City se enrolar aqui contra o Galatasaray, se o Barcelona se enrolar contra o Copenhagen, para o próprio Chelsea, para Newcastle ou PSG. Então, assim, vejo o Atlético bem, com condições bastante decentes. Não sei se o suficiente para se classificar. Aí, para fechar os que têm aí 13 pontos, a Atalanta visita o Union Saint-Gilloise, outro que pode complicar essa galera, porque tá tudo muito bem montado para a Atalanta, né? Apesar de ser uma Atalanta de altos e baixos, não dá para se animar muito com o Union Saint-Gilloise, que perdeu todas em casa. Goleado pelo Newcastle, pela Inter de Milão. Então, a Atalanta, se conseguir fazer saldo, pode aproveitar-se. Pode aproveitar-se. Porém, vamos entender aqui se ela se aproveitou e outros nos meus palpites. Porque, como eu falei, o G5 fica igual. E aí, as 3 vagas, na minha simulação, você pode fazer a sua simulação lá no site da UEFA, passaram PSG, Barcelona e Manchester City. Ficaram pelo caminho, foram para os playoffs, Newcastle, Chelsea, Sporting, Atlético de Madrid e Atalanta. Na minha simulação, pode ser que eu esteja errado. Pode ser que Newcastle consiga algo muito bom em Paris, pode ser que o Chelsea consiga algo muito bom em Nápoles e os outros aqui consigam fazer mais saldo, mas enfim. Passando para a outra trincheira importante da tabela, que é a trincheira, claro, entre playoffs e eliminação, na minha simulação que eu dividi aqui com vocês, eu já previ a eliminação do Benfica, que perdeu para o Real Madrid, e a classificação do Napoli, que ganhou do Chelsea na minha simulação, repito. Pelo ronco da cuíca, olhando para os jogos dessa galera aí, a nota de corte deve cair em relação aos 11 pontos da temporada passada. Na minha simulação, teve uma galera que se classificou com 9 pontos, tá? Ou seja, não tem muita gente tranquila. Tirando o Leverkusen, que está tranquilo com 9 pontos, recebendo já eliminado Villarreal na Alemanha, olha só, de cima para baixo aí na classificação. O Marseille, que tem 9, visita o Clube Bruges, que tem 7, confronto diretíssimo. O Mônaco, em crise, recebe a tranquila Juventus, mas que apesar de tranquila pode complicar, pode ganhar. O PSV precisa pontuar em casa contra o já classificado Bayern, porém é o Bayern. O Bilbao, já falamos já aqui contra o Sporting, né? Recebe o Sporting correndo atrás do G8. O Olympiacos não pode dar mole em casa contra o Ajax, que é kamikaze. E aí, então, assim, tem muito jogo aí que pode empurrar, puxar essa nota de corte para baixo. Na minha simulação, mais uma vez, desses aí que estão na tela, classificados, trocamos 2. Saíram PSV e Atlético Bilbao e entraram Napoli e Clube Bruges. Marseille e Mônaco ficaram por um fio. O PSV, por exemplo, se conseguir empatar, já pode trazer problemas. Cara, assim, um gol aqui, outro ali, nas 2 principais trincheiras, de G8 para o restante e de playoffs para a eliminação, sem qualquer exagero, um gol aqui ou ali pode alterar, nos minutos finais das partidas,
a vida, a temporada de 2 clubes. Eu tô muito animado, cara. Eu acho esse é o grande golaço do novo formato. E aí, a tom de curiosidade, já que eu fiz a minha simulação, os playoffs ficaram com os seguintes confrontos, que você pode ver na tela. Teremos, nesse mundo paralelo que eu simulei, Juventus e Chelsea, Inter e Atalanta, clássico italiano, Newcastle e Leverkusen, Atlético de Madrid e Sporting, Borussia Dortmund e Galatasaray, carisma também, Marseille e Olympiacos, carisma, e aí o único sem carisma aqui é o Clube Bruges contra o Qarabag, mas tem o carisma aí do Qarabag, de repente, chegando numas semifinais, imagina, numas oitavas de final da Liga dos Campeões. Enfim, ficou bom, hein? Da perspectiva neutra, né, da perspectiva de quem deseja bons jogos, ficou bom isso aqui. Com 2 ingleses em 2 bons jogos, né? Juventus e Chelsea, Newcastle e Leverkusen. Pois bem, isso aqui é só simulação, eu quero saber se você vai ter paciência para fazer a sua e dividir aqui nos comentários. Porém, o ponto principal é: pegue a pipoca, esfregue as mãos, porque isso vai ser muito legal. Eu sei que é horário de trabalho, eu sei que é horário comercial e tal, para muito de escola, faculdade, estudo e tal. Porém, dá para ficar bisoiando, porque eu acho que vale a pena. Eu acho que esse é o grande golaço do novo formato e teremos possivelmente playoffs muito interessantes nos esperando daqui a pouquinho, no começo de fevereiro. Até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração e aproveite esse último dia de primeira fase da Liga dos Campeões.